partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana reunidos, Caminhando com Jesus. O nome do programa já diz, né? Um espaço onde a gente está aqui juntinho, tentando caminhar para mais perto do Pai que está no céu. Para você que está chegando hoje, o Caminhando com Jesus, ele acontecia aos sábados, às 13 horas. E ele migrou para quinta-feira, às 16 horas. Então, sem desculpa que é horário de almoço, que é final de semana, a gente está aqui juntinho, toda quinta-feira, às 16 horas, aprendendo a caminhar juntos até Jesus. O programa de hoje, ele fala sobre o ato de fé em nossas vidas. Como é que a gente tem buscado entender as experiências vividas? Para você, religião é sinônimo de fé? Sim ou não? Ou melhor, sim e não. E aí, mais para frente, viu, irmã, quando tiver o espacinho aí para falar terapeuticamente dizendo, a diferença do ou e do e. Tem uma coisa super bonita sobre isso para a gente conversar mais fundo. Paulo, em Hebreus, ele dá muitos exemplos de fé. A gente espera que você conte a sua história. Apesar do programa não estar mais ao vivo, ele é semanal. Então, semana após semana, a gente tem ouvido os recados enviados pelo WhatsApp. Eu vou deixar daqui a pouquinho os contatos aqui embaixo. A gente tem conseguido ler as mensagens e os comentários no YouTube, que vocês deixam também. Então, compartilha a sua história. Conta pra gente a sua história de fé. O que você viveu de fé junto a Deus? Quando você compartilha, quando você divulga o canal, quando você se inscreve no canal do TV Mundo Maior e coloca aquele sininho lá no alto para poder receber as mensagens, você se conecta em um novo campo vibratório, que é esse campo onde a gente fala de Deus, onde a gente fala da luz. Então a gente deixa aqui o nosso convite amoroso para você que está chegando no Caminhando com Jesus, que a gente caminhe toda quinta-feira às 16 horas. Também queria deixar um segundo convite. A irmã Eliana, aí sim ao vivo, ela tem um canal no YouTube, que é o canal da irmã Eliana, e neste canal ela disponibiliza o Evangelho segundo o Espiritismo ao vivo, com coral, com mensagens, com palestras de André Luiz, com a psicofonia mediúnica da irmã Eliana, através da Boa Nova da Semana. Então, toda sexta-feira, às 20 horas, você tem a possibilidade de estar ao vivo, né, ainda mais na pandemia, a gente tem uma guerra aí rolando para você que está em outro país. Ainda assim, você pode acessar essa experiência, esse espaço de estar em contato com a espiritualidade através do canal da irmã Eliana, toda sexta-feira, ao vivo, às 20 horas. Você também pode acessar a gente através do Espiritismo Sem Mistério, que é um programa que vai ao ar às terças-feiras quinzenais, e aí a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, a gente está no capítulo 17 do Evangelho, mas tem aí 6, 7 anos para trás de aprendizagem que você... Nossa, irmã, já faz todos esses anos que a senhora está na TV Mundo Maior, que linda! Estava aqui fazendo conta agora, depois a gente tem que ver certinho quantos anos a senhora já tem de TV Mundo Maior. E aí a gente vai aos pouquinhos, crescendo e aprendendo junto dela. Irmã Eliana, bem-vinda, que a gente possa caminhar com Jesus na tarde de hoje, juntinho da senhora também. Ana Ariel, nossa querida Ana Ariel, de volta. Um abraço grande, viu? Essa apresentadora, comentadora e, né, uma pessoa que nasceu com a fala, esse centro de força laríngeo para transmitir a mensagem de Deus. É muita alegria e muita honra, viu, Ana Ariel, estar de volta. Cumprimentamos aí a TV Mundo Maior, o backstage, as pessoas queridas da Regina Prata, da Edi, que tão carinhosamente nos recebe, pacientemente vai nos aperfeiçoando aí na comunicação. Gratidão, Edi. Todos os comunicadores que são maravilhosos. E, enfim, nosso Júlio Sena, que é tão aberto, tão carinhoso e acolhe as nossas propostas, estuda, volta, né, ele é editor atual, muita alegria estarmos juntos. Bom, e você? Você que aqui a gente transmite o nosso carinho e estamos recebendo nesse momento o seu carinho em direção a nós. E só o carinho ensina. A verdadeira educação, ela parte do coração, do envolvimento afetivo entre o educador e o educando. E o educador se educa ao educar. É tão importante, Paulo Freire, tão sábio. A gente sempre, quando está transmitindo algo,
o primeiro ouvinte da boca, né, tá aqui perto do ouvido, como todos os palestrantes, a maioria falam, o primeiro educado somos nós, porque ao falar assumimos a responsabilidade, o peso da palavra. Estamos falando de estudos, de aprendizagens. Eu sempre digo: não tenho o que ensinar, eu tenho, o que transmitir, ide pregai, né. Esse pregar em aramaico significa ide e testemunha o que você viu, o que você sentiu. Se você não viu, se alguém te contou, testemunha o testemunho de quem viu e viveu. E 2000 anos depois, esse testemunho está no Evangelho, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas epístolas lindas paulinas e nos evangelhos apócrifos achados em Quirã, né, no século passado, no final do século, e que nos reporta o Evangelho de Tomé, de Maria Magdala e outros escritos apócrifos, e alguns até hoje ocultos, inclusive em espaços religiosos fechados, porque Jesus trouxe em si, na sua caminhada, uma extensão, um horizonte que é infinito de possibilidades. Ele não deixa, ele não fecha nada. É como se um círculo saísse de dentro de outro. A imagem mais concreta que nós podemos sentir é de um mar, sabe, aquela aguinha descendo, que vem forte, aquele é Jesus. E sempre, se você observar as ondinhas chegando, às vezes elas chegam de lado, às vezes na sua frente, às vezes vão para o pé para lá, elas são inconstantes, parecem constantes, mas na sua inconstância existe a sua permanência, ela sempre vem ter ao mar. Assim é o Cristo. Às vezes volta, vai longe, aquelas maresias que às vezes, né, você anda 1000 metros para diante, 1 quilômetro, e aquela maresia baixa com a aguinha até o joelho, mas daqui a pouco vem forte, te cobriria, te afogaria até tanta grandeza. Esse é o Cristo, esse é Jesus, imponderável, no sentido assim de que as ponderabilidades possíveis ao humano escapa aquela grandeza humana da compaixão, da misericórdia. Caminhar com Jesus é isto. O tema de hoje, como bem disse a Ana Ariel e trouxe para nós, é, como não poderíamos deixar de ser, ainda o Atos dos Apóstolos, e dando sequência, né, é uma sequência. A cada semana nós vamos caminhando. No encontro passado, lembra do tema maravilhoso que nós trouxemos sobre Deus, a apostasia, introduzimos aí uma palavra importante para que a gente examine se eu sou o verdadeiro ou o falso, se nem falso nem verdadeiro, se eu sou um caminhante em busca da verdade ainda, se eu estou na travessia, então eu não terminei a travessia. Nós estamos em travessia. A nossa nau está navegando e de volta para algum lugar, vocês sabem disso, de volta para o reino. Temos estudado em nossa casa, às quartas-feiras, um filme, assistam se vocês puderem, é maravilhoso. O cineasta fala que para mim ir para lá à frente, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso olhar para as dores que ficaram, e depois que eu olhar e eu chorá-las, e elas se nominarem, então me liberto, o espaço fica vazio, e o amanhã pode ser acolher-se em meu coração, e a felicidade pode sentar-se à minha mesa. Senão eu sou tomado de fantasmas, de remorsos, de culpas. Não existe culpado, existem situações, fatos. Passou, passou, como aquela aguinha do mar que chegou e vai, chegou, acabou, ela não volta nunca mais, né? Ninguém nada nas mesmas águas, né? Grande filósofo da antiguidade, ninguém, Heráclito, né? Ninguém nasce banha no mesmo rio e nas mesmas águas. Eles passam e nunca mais voltam. É tão bonito isto, é tão importante isto, né? Então o tema vai seguindo. Para que eu possa responder até as questões que trouxemos no encontro passado, aí então alinhamos a questão da fé. Como importante a questão da fé, Ana Ariel, você, querido ouvinte, você que é o alvo do nosso encontro aqui, não é, Ana? Nós estamos aqui envolvidos nessa questão para que você possa pensar. Vamos só colocar uma questãozinha simples enquanto nós vamos falando, Ana Ariel também daqui a pouco. Pense, tente achar um ato de fé na sua vida. Aqui nós enumeramos em Hebreus 11, 15, Paulo enumera para os hebreus, né, que é a quem ele está escrevendo, 15 atos de fé. E curioso, ele reúne os atos de fé mostrando
que aqueles que viveram esse ato de fé nem viram acontecer aquele fato, ao qual esperavam e pelo qual viveram. Uma delas, por exemplo, a travessia do deserto, chegada à terra prometida. Muitos não viram, mas o ato de fé levou a atravessar o Mar Vermelho, vamos dizer assim, né, como as tempestades, as dificuldades. O ato de fé é a sua visão do invisível, é quando você vê o que não se vê. Olha que lindo, não é? Por isso, a gente precisa parar, pensar, fechar os olhos, né. Então vamos naquela aguinha de praia? Vamos? Abrir hoje o nosso encontro de forma diferente? Então vamos fazer uma pequena meditação. Eu me encontro contigo, Senhor. Deus está onde? Ele é só a figura paterna, pater. Não, Deus está nas águas do mar, está nos grãos de areia, está nas estrelas, está na magnitude das montanhas, está na cor das montanhas, nas asinhas da borboleta tão cheia de delicadezas e duram tão pouco. Deus está, sabe, se eu falar de Deus, onde Ele está, quem é Ele, eu tenho que olhar para tudo que existe à minha volta. Ele é onipresente, é uma das características teológicas primeiras que a gente estuda quando se trata de Deus, onipresente, presente em todas as coisas. Então, primeiro Cristo vem e traz a separação, né, perdão, faz ponte, ele é um profeta, né, dos profetas, profeta vem de pontífice, pontífice é do latim, vem ponte, é uma ponte, que são os médiuns atuais, nós somos pontes, para que você atravesse para o lado da transcendência, para que você atravesse para o lado da experiência espiritual, para que você possa encontrar o seu dom. A gente falou dos dons no último encontro, os maravilhosos dons deixados em nós por Deus, mas são dons que eu ainda não vejo em mim, mas eles estão. E a fé o que é? É ver que eles existem, enquanto eles nem existem ainda, como aqueles que caminharam pelo deserto, mas ainda não haviam chegado. Mas a promessa, olha como é importante a promessa do reino e o ato de fé de que esse reino é real, me levou a alcançá-lo. E se eu não tiver fé, eu parava, o deserto ia me vencer, o frio, não havia alimento, né? Ia se deixando tudo para trás e eu morreria ao meio do caminho. A fé nos mantém vivos, mas sabe, essa vida leve, aquela vida do Cristo, como falamos nos encontros passados, jugo suave, fardo leve, né? Tem a grande obra do Bert Hellinger, né, Nariel, no centro a leveza, no centro de nós, diz Teresa d'Ávila, um limpidíssimo cristal, está Deus. Esse limpidíssimo cristal é a luz de amor que irradia de nossos corações em direção a todas essas coisas. Então veja esse mar, pisa nessa aguinha e veja irradiando do seu coração, do seu plexo cardíaco, luz para todo lado. Você vai ver que vem uma leveza, sabe, vem uma calma. Você pode fazer isso no meio do metrô, no ônibus, na casa da doméstica a qual você faz a sua faxina, ou no prédio onde você mora, ou no meio da sua sala, ou no meio das algazarras, sabe, você pode estar olhando para as lutas, os duelos, e ao mesmo tempo estar naquela água fria, gostosa, do mar da Galileia, no Tiberíades, onde o Cristo encostava seu barco, e da barca sentado falava conosco. E ainda fala nessa barca maravilhosa da nossa história de vida. E assim nós vamos aí, com as nossas minutagens de hoje tão maravilhosas, passando a palavra agora para que a nossa querida Nariel dê um complemento àquela grande questão que ela falou que tem diferença, e tem mesmo, né? A gente não perguntou por acaso, né? Fé ou né? Como é que é mesmo, Daniel? Passo a palavra a você. Até já, queridos, voltamos aí à continuidade dessas nossas lindas falas que vêm de Deus, vêm do céu, vêm desse centro nosso concentrado no desejo imenso de que você alcance esse continente transcendente. Oi a todos. A irmã Eliana fez uma pergunta no começo do programa, que é: religião é sinônimo de fé? Sim ou não? E aí ela foi mais fundo. Religião é sinônimo de fé? Sim ou não? Ou sim e não?
E a resposta é assim, do ponto de vista terapêutico, né, que é o meu olhar aqui no programa, né, que é o meu cantinho de ajudar vocês aí a caminharem com Jesus, e sou muito grata a Deus, né, por ser filha da irmã Eliana e ter essa oportunidade de vivenciar isso, que é assim, no sim ou não, quando eu falo sim ou não, o ou tem a ver com a nossa criança ferida, é tudo ou nada. É aquele lugar onde a nossa criança ferida, se ela não tem o que ela quer, ela se joga no chão no meio do shopping e fala, eu quero aquele brinquedo, e bate o pé. É o ou, né? Ou eu amo, ou eu odeio. Né? Eu sou traído, ou eu não perdoo, ou eu jogo meu casamento para o lixo, né? Aquele lugar do ou. Então eu fico no extremismo. O e tem a ver com a união, que é o lugar que eu coloco. Eu e a minha mãe, irmã Eliana, eu e a nossa grande apresentadora, irmã Eliana, eu e toda a equipe que está por trás da TV, o Júlio Sena, nossa produtora, a Rê, nossa produtora, o Antônio que está aqui gravando a gente. Então, assim, o E tem a ver com esse lugar onde eu incluo o outro. Não é ou o outro, é eu o outro. Então, eu trago para perto. Então, religião é sinônimo de fé? Pode ser e pode não ser. Porque tem a religião e tem os religiosos. A gente vem perdendo há mais de 2000 anos muitos fiéis a Deus para os religiosos, que estão no farisaísmo, nas imagens idealizadas, que estão no formalismo, no moralismo. E isso não tem a ver com Deus, porque Jesus disse, eu quero misericórdia e não justiça. E esse lugar misericordioso, ele vem do E, que é onde eu somo com o outro. Então, quando a irmã falou, o que você acha, né, da gente fazer religião é sinal de fé, sim ou sim e não? Eu falei, nossa, eu vou pegar esse gancho, porque eu trabalho muito isso, né, no processo terapêutico, que é esse lugar onde não precisa ser ou, pode ser e, né, eu posso tá aqui com vocês, que não é mais ao vivo, mas e ainda assim tá em comunhão. Vocês podem acessar através do canal da irmã Eliana, vocês podem acessar através do meu Instagram, Ariel Fala, vocês podem acessar nos comentários do YouTube, da TV Mundo Maior, tem tantas formas de chegar na gente. Então, ou eu assisto ao vivo e falo na hora o que eu quero, ou eu paro de assistir, caminhar com Jesus, esse é o E. Deixa eu encontrar uma forma de continuar caminhando com vocês duas. Então, esse mãe e filha, esse irmã Eliana e Ana Ariel, que agora inclui uma terceira geração, que é quem produz diretamente, né, a parte de mão de obra, que é o Antônio, são 3 gerações, então é uma família que tem vindo tentando caminhar. Um outro exemplo que a irmã trouxe, né, ela falou do livro No Centro Leveza, o nome do livro, para quem gosta de Bert Hellinger, constelador e aluna dele, é No Centro Sentimos Leveza. Tem a ver com sentir, não tem a ver com pensar. É a ideia de que eu entro na casa espírita e sinto Deus, e eu não vou sentir isso em outro lugar. É a ideia de eu ligo a TV Mundo Maior, eu abro o canal do YouTube e deixo rolando os programas e esse canal todo, escuto a Rádio Boa Nova, e quando eu estou conectado com tudo isso, é um E, é onde a religião e eu somos um. Não é a religião ou eu somos um, a religião e eu somos um, porque eu me conecto com aqueles que estão no campo vibratório para falar de Deus. Então o livro No Centro Sentimos Leveza é o sentir. Eu preciso sentir Deus, eu preciso sentir, então, eu quero perdoar uma traição. Por quê? Porque eu ainda sinto amor, porque eu ainda estou amando o outro. Eu quero me conectar com o meu trabalho. Por quê? Porque eu sinto prazer em trabalhar, eu pulso quando eu trabalho, é o sentir. Então, quando Hellinger fala No Centro Sentimos Leveza, eu acho esse é o livro mais essencial, Etziuko, Spelter e os Spelters, né, usavam esse livro como base de tudo no trabalho deles, essa ideia de eu preciso encontrar o centro e ali ver o que eu sinto. Então, um ato de fé tem a ver com algo que você sentiu a presença de Deus. Então, nesse momento, que a irmã Eliana trouxe, né, conta pra gente a sua história. Quanto mais a gente partilhar histórias de luz, mais a gente cresce. Então, coloca aí nos comentários, você que está assistindo, eu vou compartilhar o meu sentir com Deus. Eu vou partilhar o lugar em que eu e Deus fomos um. Esse é o ato de fé. Não sei se eu ajudei, irmã, se eu consegui acrescentar um pouquinho, mas eu sinto, né, essa coisa do sentir, da pausa, está relacionado aonde, depois de 2 anos de pandemia,
eu estava com muito medo, né, do programa sair do ar, da TV mudando o formato, vocês deixarem de assistir a gente. E aí, quando mudou para quinta-feira às 16 horas, eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, religião e eu podemos seguir juntos. Então, obrigada, irmã, né, por seguir comigo, por não desistir de mim como apresentadora. Eu estou muito feliz de estar de volta. Foram longos 10 meses, então estou muito grata de estar aqui. Bom, Aninha, eu sinto assim que a apresentador e comunicador, eles se unem num só corpo, porque ao comunicar eu apresento. Nós estamos aqui apresentando o Evangelho de Jesus. Nesse sentido, todo comunicador é um apresentador. E todo apresentador é um comunicador, porque para ele apresentar algo, ele precisa conhecer esse algo, ele precisa relacionar-se com esse algo, né? Ele precisa incluir. A palavrinha que eu senti ali na sua fala maravilhosa é o ou exclui, e a exclusão dói, a exclusão fere, a exclusão cria cicatrizes e oculta o belo. Porque eu vivo olhando para a cicatriz, demora muito tempo para aquela fé diminuindo, até que uma hora você esquece dela e passa a mão, não tem mais nada ali, passou, acabou, né? Então, vamos falar de uma coisa bem séria e bonita dentro disso que a Ana falou, não é? Realmente, a gente falou um pouquinho já de Tagore na semana passada, a gente vai trazer mais conhecimento sobre ele, que é muito bonito. E ele falou que, que os pastores que foram pregar na Índia esconderam Jesus, não mostraram Jesus. Então, e ele era de castas e de uma religião, o pai dele e avô, fizeram uma religiosidade nova, criaram nova comunidade, já estavam dentro de um processo de revisão de conceitos teológicos lá na Índia, da cultura indiana. Forte, mas mesmo assim ele ainda encontrava esses empecilhos da liberdade profunda que emana e dimana do coração, que só o coração pode editar dentro de você. Por isso que Tolstói escreveu: o reino de Deus está em vós, né? Ele não escreveu isso por acaso, ele não escreveu essa obra que é grande, bonita, maravilhosa por acaso, os testemunhos, os raciocínios, o que ele explica ali, né? Mahatma Gandhi fala: eu mudei o rumo da minha história com a Índia, quando saí da Inglaterra como advogado, porque li esta obra. Tolstói mudou a minha vida, porque ali eu encontrei o Cristo que existe na Índia, porque o Cristo existe em toda parte. Então, tem uma religião única no mundo. O Espiritismo fala isso há tanto tempo. O Espírito de Verdade vem e fala da unificação que o Espiritismo pode promover, ao respeitar, lembra do Credo Espírita de Allan Kardec, ditado pelos Espíritos? Né? Respeitamos todas as formas de adorar a Deus, porque tem formatos para amar, e a religião, ela tem feito formatos. A pessoa chega na dor, ela chega na fé, ela sente isso que a Ana trouxe, o terreno do sentimento, ela sente a presença divina, mas ela é o primeiro amor, o primeiro encanto, se enamora, se entrega, e de repente esse amor arrefece, ele abaixa, sabe, fica morno, como um casamento, uma união com qualquer coisa que você faça no trabalho, no emprego. Você foi por uma necessidade, e Deus te ouviu, e Deus te tocou. Mas aí, preenchida essa necessidade, você parece que esquece da necessidade do outro. Então vem a responsabilidade dos dirigentes, dos diáconos, né? Que na Bíblia, Paulo fala dos diáconos, dos servidores dentro do templo, da inteireza do profeta, ou do pontífice, ou do médium, ou daquele que faz a ponte entre Deus, que ainda não está vivo em você, e você. Aí está a nossa responsabilidade. Nosso querido Chico Xavier sempre falou da multidão de seres que já ocupavam um determinado espaço nos hemisférios mais profundos, sombrios, só de espíritos já, que conheciam a palavra e não a praticavam. Então vou ler para vocês em Hebreus 11, o que Paulo fala, escreve, quando ele fala que é isso que a Ana descreveu praticamente. O ato de fé é realmente esse sentimento
de pertencência a um Deus que não mente, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que é real, a um Deus que vai cumprir a sua promessa. Realmente o reino existe, e nós vamos chegar no reino, mas não é na data que a gente quer, não é no momento que a gente quer. O grande problema nosso é que a nossa idade emocional continua querendo ditar as regras para Deus. Na verdade, a gente luta e briga com Deus e rompe com Ele, sem compreender que em tudo há uma sabedoria, que Paulo explica aos hebreus, que irão ouvir agora. Por isso que a fé é o conhecimento do desconhecido. Porque eu não vou ver o final da obra agora. Seria uma revelação, seria uma segurança, uma barganha. Ah, Deus, então me mostra que vai dar tudo certo, que daí eu vou ganhar na loteria. Ah, tá bom, então agora eu confio em ti. Ah, a árvore vai frutificar. Ah, então tá bom, agora eu amo a ti. Temos o grande livro de Jó na Bíblia, onde mentalmente, né, a força mental tenta Deus dizendo, né, ele não te ama, porque se você tirar tudo que você deu a ele, ele vai deixar de te amar. Às vezes Deus nos tira um filho. Quantos de nós deixamos de amar a Deus porque perdemos um filho? Quantas mães tiram a vida porque perderam um filho num acidente? Fizeram do filho o eixo da sua vida, esqueceram de Deus? Né? O filho é dado por Deus, criado por Deus. Eu sou criada por Deus. Tem um pai em torno. Por que eu perco um filho? É doloroso demais. Incalculável dor. Mas pode acontecer em nossa vida, por que não? Uma doença, uma enfermidade, uma perda de emprego, salário. De repente eu me vejo despojado de todos os meus haveres e quesitos. E tudo tem um fim, uma propriedade. Chamar meu ser de volta ao Pai. Tem um intuito, não é? Mas depois que eu chamei, e depois que Deus chamou, e aquele amigo que chama você para ir para a casa espírita, ou para o templo budista, ou para o templo pentecostal, sabe, aonde for que você seja chamado, que apareça no seu caminho, tem a ver com todo o seu destino, com os seus processos kármicos, com as comunidades que você tem que viver. Quando você sai de um determinado templo e vai para outro, é porque ali esgotou sua experiência, você precisa fazer em outro lugar, tem o seu passado te chamando e você precisa ressarcir aquelas dívidas que você contraiu e levar a boa nova que você encontrou naquele lugar para outros espaços. É um processo de evolução profunda na sua vida. Mas o fiel, ele sabe que Deus tem um depois. Então, quando Paulo enumera, uma das enumerações que ele traz é Noé. Noé recebeu de Deus a palavra, faz uma barca. E Deus não falou para ele por que ele ia fazer a barca, só faça a barca, Noé. Nós precisamos de uma enorme barca. Aí Noé se põe a fazer a barca e vai recebendo do anjo e com visões a intensidade. Ele faz uma coisa descomunal, porque Deus disse para ele que nessa barca ele poria muitas coisas, mas Deus não detalha o plano de Deus para ele. Ele nem sabia que havia dilúvio, o que ia chover daquele jeito, ele obedeceu. E aí vem o dilúvio. E aí enche, os animais vêm buscando socorro. E é um dado da natureza, como é que naquela época se conhecia? Os animais fazem isso, quando os animais começam a se aproximar de nossa casa, pode ver, vem uma tempestade, tem uma chuva forte, algo acontece. Quem vive perto da natureza sabe disso, os animais começam a procurar socorro perto do homem, curioso, né? Eles têm uma noção da capacidade humana e do homem, que o homem pode protegê-los de alguma forma. Eles vão chegando perto de nós. Né? Então os animais vêm, mas ele não sabia que era para tudo aquilo. E aí ele dá o exemplo de Abraão, que não sabia que o filho dele ia ser salvo. Pensa. E aí, de repente, o cordeiro aparece e ele não sacrifica o filho. Ele vai enumerando, eu só vou passar, e você abre Hebreus 11, leia, porque vale a pena você percorrer aqueles sentimentos tão importantes. Olha o que ele diz, o fato essencial da existência que é esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça vida digna de ser vivida. Lembra dos dons? O dom de festejar a vida, o dom de se alegrar, o dom de ter compaixão dos outros. Está tudo aqui. Se eu não tiver fé, eu não terei nada disso. Os dons se perderão. Veja a importância da fé. A esperança, lembra, é filha dileta da fé. E a caridade também. Lembre-se disto.
É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Aí ele começa. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício, que foi o de Caim. Lembre Abel, com todo aquele sofrimento. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca, que foi chamado de louco. Pensa, não tem rio, não tem água aqui, como é que ele constrói um barco na terra seca? Gente, é uma coisa assim. Mas ele obedeceu, Deus falou com ele, no coração dele. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver, e agiu apenas com base no que foi dito a ele por Deus, olha, pelos anjos, pelos sonhos, pela comunicação transcendente que existe, é real. O livro dos médiuns, que foi elaborado depois do livro dos Espíritos, era para ser continuidade do livro dos Espíritos, ficou muito grande tudo, ele separou. Mas é o contato, esse contato com o mundo suprassensível, a nossa capacidade de sermos cidadãos dos dois mundos, né? Aí ele vem, tá vendo? O resultado, sua família foi salva, e a humanidade foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Ele vai embora. Abraão, que disse sim ao chamado sobre o filho no seu lar, que de repente Isaac é salvo. Pela fé, a estéril Sara concebe velha. Imagina se eu vou conceber, ela duvida. Duvidas? Deus diz para ela. E ela se engravida já velha. Né? Ele vai falando, por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro de Jacó e Esaú. Ato de fé, Jacó no leito de morte abençoou os filhos, mas abençoou José. Ele não abençoou o mais velho, ele abençoou o mais novo. Por que será que ele abençoou o mais novo? Parece até, mas Deus disse, na ordem judaica ele teria que abençoar o mais velho. Mas Deus disse, não, abençoa o mais novo, que foi José. E foi quem libertou todo mundo do Egito. Foi quem trouxe a resposta profunda a todo esse povo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia e foi viver a vida dura do seu povo e atravessou. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias, tá vendo? A riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa de Deus. Mas aqui ele estuda esse ser, que essa palavra recompensa não é como nós a vemos aqui atualmente na Terra. Não, é a palavra do encontro, da alegria de encontrar aquilo que você espera encontrar, porque filha dileta da fé é a esperança. O que moveu Moisés foi a esperança de encontrar. Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Pensa, uma prostituta salvou naquele momento todo o povo. Está na árvore genealógica de Jesus, na base do Cristo. Quando que nós compreenderíamos isto, meus filhos, dentro do nosso moralismo, dessa fé anêmica, né, dessa fé, né? Ele vem embora falando. Vou passar aqui um pouquinho para a Ana. Eu acho muito importante que a gente traga essa analogia do moralismo, né? Porque o E, que é a diferença do ou, ele tem esse lugar, né, onde eu busco experiências vividas através da religião e não dos religiosos. O religioso, ele vai trazer a sua bagagem emocional, o religioso, ele vai trazer as suas próprias crenças, o religioso, ele vai trazer as suas feridas de infância, e aí ele vai ter esse moralismo. A religião tem a ver com religar, tem a ver com religar ao Deus que está no céu. Então, quando eu me religo, quando eu me conecto com o Pai, e eu e o Pai somos um, ali eu sinto a presença de Deus. Então, nesse programa de hoje, que a gente possa refletir sobre isso que Paulo em Hebreus fala com tanta beleza, né, dos exemplos de fé. Quais são os nossos exemplos de fé? Onde a gente tem sentido a presença de Deus? E como agora o programa está aqui toda quinta-feira às 16 horas, na semana que vem a gente conversa mais um pouquinho e continua nessa reflexão tão profunda, né, do lugar onde os atos de fé chegam em nossas vidas e que a gente precisa buscar essas experiências vividas. Quais são os lugares que Deus já falou comigo? Tem uma história que eu acho linda do padre, né, que acontece uma enchente e nesse momento ele fala,
passa um carro e fala, ó, a enchente vai chegar na sua cidade, na sua igreja, e ele diz, não, eu tenho certeza que você salva. E aí vem um barquinho e fala, olha, tá inundando tudo. E ele diz, não, Deus vai salvar a minha igreja. Aí vem um helicóptero e diz, olha, você precisa sair, ele já está no teto da igreja, a igreja inteira inundada. E ele diz, não, Deus vai salvar a minha igreja. E aí ele morre afogado, e chega no céu e fala para Deus, Deus, por que o Senhor não me salvou? O que eu fiz? Eu estava lá, eu era o padre da igreja. E aí Deus diz para ele, eu te mandei um carro, um barco e um helicóptero. Eu tentei te salvar 3 vezes. E você estava preso na igreja, ou seja, na religião, sem dos religiosos, sem a religião, que a religião é do religar-se ao interno, né, a Deus. Então, muitas vezes Deus dá sinais para a gente lindos, manda carro, barquinho, helicóptero, e a gente prefere se afogar com a igreja, ou seja, se afogar com os religiosos, que nem sempre estão conectados, nem sempre a gente está no nosso dia melhor, né? Nem sempre eu sou o melhor exemplo de Deus na minha família, na minha vida. Então eu queria deixar essa reflexão final, porque Paulo, em Hebreus, quando ele viveu a experiência, né, de deixar de ser Saulo para ser Paulo, ele fez essa transição interna dentro dele de sentir Deus. Ele foi de perseguidor para perseguido, ele foi de negacionista ao cristianismo para aquele que falava do Cristo. O que são as cartas de Paulo? Como é lindo Paulo falando. Eu não conheço biblicamente nada contra Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Paulo fala de Deus de um lugar tão apaixonado, tão conectado com o Pai. É uma experiência muito bonita. Verdade, Ana. Ele apresenta, né, Ana Ariel? Ele apresenta o Cristo de uma forma, assim, sabe, Muito linda, muito maravilhosa. especial. Estamos no 37, você ainda tem mais 2 minutinhos aí para nossa prece. Eu O queria, então, fazer cronômetro uma está aqui. Ai, que bom. Eu queria fazer uma meditação que eu considero muito especial e muito bonita, porque a senhora usou a analogia do mar. E eu gosto muito, né, no Senação, de fazer essa separação, que é a mesma coisa da religião e religiosos, do ou e do e, que eu aprendi com a minha helper, a Leila, e que é essa ideia do mar, onde eu estou na superfície, nas sensações, e lá no fundo, nos sentimentos, que é o sentir. Então, na superfície, nos religiosos, e lá no fundo, na religião com Deus. Então, para a gente ir iniciando a nossa prece, para a gente conseguir fazer a prece, para a gente conseguir escutar a prece, eu sempre gosto dessa imagem, tá? E aí já passo para a senhora como a prece final, pode ser? Então, imagina que você está assistindo um mar, e nessa superfície, como a irmã já trouxe, tem muita poluição, né? Os canudinhos que matam as tartarugas, né, o dejeto jogado em mar, os oleodutos, né, dos cargueiros de petróleo que se esvaem por quilômetros no planeta Terra. E aí tudo isso é superfície, tudo isso é sensação. Aí você deixa essa poluição toda e vai lá para o fundo do mar. Lá é silencioso, lá é puro, lá não tem sujeira, não tem poluição. Lá habita Deus. Então, às vezes, a gente precisa ir para esse fundo do mar, deixando todas as sensações lá fora. Então, nesse instante que a gente possa entrar na oração com a irmã Eliana, deixando as nossas poluições sonoras, visuais de fora, encontre o cômodo mais silencioso da sua casa e busque a Deus. Passo a palavra à nossa querida irmã, que ela possa trazer oração para todos nós. Muita paz. Nessas funduras tão belas e lindas, onde o sol fratura as águas, e você vê a claridade tão bela dos corais, das ostras, das pérolas, dos matizes da verde floração e dos muitos verdes, dos cardumes que passam e dançam a cantiga da vida. Nós encerramos hoje o estudo da fé, o pequenino estudo da fé. Continuaremos no próximo encontro, ele é muito profundo. E dentro desta caminhada com Jesus até Jesus, a nossa proposta, de Ana Ariel, minha proposta, a nossa proposta, a proposta da FEAL, a proposta da comunicação, pelo Espírito André Luiz,
a criação deste canal de amor, de comunicação da vida do Cristo. Ó Deus, não há coisa maior. A gente se emociona. Então sinta nessas funduras, olha para cima e veja o sol lá fora fraturando as águas e dando claridade àquelas funduras possíveis a você. Não vamos às zonas abissais, onde não suportaríamos o peso da densidade. Fiquemos até onde a claridade solar nos permite enxergar com nitidez a beleza das coisas, a presença inefável dos anjos e arcanjos, a presença sutil dos nossos antepassados, que muitas vezes sonhamos com aquela mãe ao lado que te enxuga as lágrimas. Às vezes um cômodo todo destruído, como pela guerra, e vem aquela mãe com aquela roupinha azul brilhante para vestir-te. Como dizendo, entrarás no mundo azul, do planeta azul, no canto da esquerda da Via Láctea, para recomeçar sua jornada. Vê agora, nesse instante, nessas funduras, as suas memórias de luz, no colo de sua mãe, no ombro do seu pai, a viajar às vezes no carro de boi, lá na roça, na antiguidade, se você for mais velho, hoje nos ônibus, nos trens, no carro. Veja você no ombro desse pai, no colo desse pai, e a mãe já empurrando o carrinho do outro filho que veio. Quão bela família! Reúna-te a tua família, porque a família, o que é familiar, ali está o nosso cadinho redentor, como dizia, abençoada voz do meigo e Cândido, Francisco Cândido Xavier. Vibremos nesse instante então de luz, vendo essa luz fraturada por nós mesmos. E vamos agradecer como este estudioso da Bíblia diz: Senhor, Senhor amado, ó meu Deus, ó meu Pai, ó ser que toma todas as coisas e inebria de amor. Agradeço pela fé dos meus antepassados, que os diferenciou e os colocou acima da multidão, mostrando-te, ó Pai, com toda a força, para a minha infância, para a minha meninice, para a minha juventude e para a minha velhice. Conceda-me atos ousados de fé, Senhor. Dá-me forças para superar minhas fraquezas e covardias, as minhas inúteis buscas e vazias, Senhor. Conceda-nos atos ousados de fé que sejam dignas de tal herança, que eu não envergonhe aqueles antepassados que foram capazes de atos tão fortes como dar-nos pátria, caminhos, esperança, e eu possa olhá-los um dia com dignidade, mostrando a minha vitória. Conceda-me, Senhor, a compreender que, ato após ato, estou edificando uma vida, a minha vida, e deixarei para os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Ó Senhor, que eu transmita essa seiva vital, forte, construída sobre a rocha que nenhuma ventania e tempestade pode derribar. Ajuda-me a compreender, Senhor. Faça de minha vida uma vida justa, resistente e reta, de modo que eu possa suportar as tempestades da existência. Hoje, por um ato de fé, Senhor, eu, aqui nesse momento, Ana Ariel, aonde ela está, e você que nos ouve, por um ato de fé, Senhor, nós colocamos o nosso passado no seu lugar, no fundo do mar. Como está escrito na Bíblia, meu passado está enterrado no fundo do mar, e subo forte, renascida das águas marinhas, e vou ao alto e ando sobre as águas, Senhor. E velejo por sobre elas em esperança eterna e sem fim, ó Deus. Por um ato de fé, agora vou timidamente com o meu pensar, com o meu sentir, essas águas que não me afundam mais. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.